Esconde seu pai, Gabriel. Ele parece um camponês. Vai estragar todas as fotos. As palavras de Valentina cortaram o ar do salão luxuoso enquanto apontava para o senhor de mãos calejadas sentado no canto. Gabriel sentiu o sangue gelar nas veias, dividido entre a noiva que amava e o pai que havia sacrificado tudo por ele. O que nenhum dos dois sabia era que aquele camponês era dono do castelo onde estavam, do buffet que serviam, e de um império que faria a família de Valentina parecer classe média. O Castelo Pedra Dourada era o local mais exclusivo para casamentos em todo o estado de Minas Gerais. Construído no século XIX por barões do café, havia sido restaurado com perfeição e transformado em um espaço de eventos que cobrava valores astronômicos por uma única noite. Valentina Drummond havia sonhado com aquele lugar desde os 15 anos, quando viu fotos em uma revista de celebridades. Agora, aos 28, finalmente estava ali, no dia do seu casamento, cercada por 300 convidados da elite mineira. Seu vestido custou R$80 mil. As flores vieram da Holanda. O buffet era assinado por um chefe com estrela Michelin. Cada detalhe havia sido calculado para impressionar, para mostrar ao mundo que Valentina Drummond estava se casando no nível que merecia. Havia apenas um problema: o pai do noivo. Seu Joaquim Ferreira dos Santos tinha 67 anos, pele curtida pelo sol de décadas de trabalho, mãos grossas com calos permanentes, e usava um terno que claramente não era de grife. Estava sentado em uma mesa no canto, sozinho, parecendo deslocado entre os convidados de roupas caríssimas e joias reluzentes. Ele havia chegado de ônibus de uma cidade pequena do interior, porque não queria dar trabalho, pedindo que alguém o buscasse. Trouxe como presente de casamento um envelope com dinheiro que havia economizado durante anos e uma colcha de retalhos que sua falecida esposa havia começado a fazer para o neto que esperava um dia ter. Gabriel, você está me ouvindo? Valentina puxou o braço do noivo, tirando-o de seus pensamentos. Seu pai precisa sair das fotos. Já falei com o fotógrafo para evitar ângulos onde ele apareça, mas seria melhor se ele ficasse em outro lugar durante a cerimônia principal. Valentina, ele é meu pai. Gabriel disse, a voz tensa. Não posso simplesmente escondê-lo. Claro que pode. Olha para ele, Gabriel. Parece que saiu direto da roça. Meus tios vieram de São Paulo, minhas primas de Miami. O que vão pensar quando virem aquilo? Aquilo é meu pai. Gabriel repetiu, agora com raiva. O homem que trabalhou a vida inteira para me dar uma educação. Que vendeu a única vaca que tinha para pagar minha primeira faculdade. Ai, Gabriel, eu sei toda essa história de superação. Valentina revirou os olhos. E é muito bonita para contar em jantares. Mas uma coisa é a história, outra é ter ele aqui, parecendo um caipira, envergonhando a gente na frente de todo mundo. Ele não está envergonhando ninguém. Está sim. Minha mãe já perguntou 3 vezes quem é aquele senhor e por que ele está vestido daquela forma. Eu disse que era um funcionário antigo da família, imagina se eu ia admitir que é meu pai. Gabriel completou, a voz perigosamente baixa. Valentina percebeu que havia ido longe demais. Ela colocou a mão no peito do noivo, assumindo aquela expressão doce que sempre funcionava. Amor, não é isso. Você sabe que eu adoro seu pai. É só que, hoje é o dia mais importante das nossas vidas. E eu quero que seja perfeito. Ele pode assistir de longe, depois cumprimentamos ele em particular, tiramos uma foto rápida com ele. Uma foto rápida. Gabriel repetiu. Com meu pai. Para não parecer que estamos escondendo ele completamente. Mas nas fotos principais, nas que vão para a revista. Revista? A Caras vai cobrir nosso casamento, esqueceu? É a oportunidade da minha vida. Não posso ter um camponês estragando tudo. Gabriel ficou em silêncio. Olhou para o pai, que estava sozinho na mesa, olhando para as próprias mãos como se não soubesse o que fazer com elas. Seu Joaquim parecia tão pequeno ali, tão deslocado, tão diferente do homem forte que Gabriel se lembrava da infância. E então Gabriel tomou uma decisão. Tudo bem. Ele disse. Sério? Valentina sorriu aliviada. Ótimo. Eu sabia que você ia entender. Vou falar com... Não, Valentina. Eu quis dizer, tudo bem. Você mostrou quem realmente é.
E eu não vou me casar com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? Valentina riu nervosamente. Gabriel, para de brincadeira. Temos 300 pessoas esperando. Então você vai ter que explicar para elas. Gabriel começou a caminhar em direção ao pai. Gabriel Ferreira dos Santos, você não pode fazer isso comigo. Valentina gritou, chamando a atenção de todos os convidados. Eu gastei 1 ano planejando esse casamento. Minha família investiu uma fortuna. Gabriel parou e se virou. Sua família investiu? Valentina, quem pagou esse casamento fui eu. Cada centavo. O vestido, as flores, o buffet, o aluguel do castelo. Tudo. Isso não é, Valentina gaguejou. Isso não importa. Você não pode simplesmente. Posso sim. E estou fazendo. Ele continuou caminhando até a mesa onde seu pai estava sentado. Seu Joaquim olhava para a cena com confusão e preocupação. Filho, o que está acontecendo? O velho perguntou. Por que a moça está gritando? Pai, vamos embora. Embora? Mas e o casamento? Não vai ter casamento. Gabriel disse, ajudando o pai a se levantar. Vou explicar tudo no caminho. Mas filho, você ama ela. Eu vi nos seus olhos quando você falava dela. Eu amava quem eu achava que ela era. Gabriel respondeu tristemente. Não quem ela realmente é. Eles começaram a caminhar em direção à saída quando a voz de Valentina cortou o ar novamente. Vocês não vão a lugar nenhum. Ela estava parada no centro do salão, o vestido de 80 mil reais parecendo ridículo agora que seu rosto estava contorcido de raiva. Seu pai pode ser um camponês, Gabriel, mas você não é muito melhor. Você é um advogadozinho de cidade pequena que teve sorte de conseguir trabalhar em um escritório grande. Sem minha família, você não é ninguém. Ninguém. Os convidados observavam em silêncio, alguns filmando com celulares, outros cochichando entre si. Dona Mércia, mãe de Valentina, se aproximou da filha. Valentina, querida, controle-se. Está fazendo um escândalo. Ele está fazendo um escândalo. Ele está me abandonando no altar por causa daquele velho. Aquele velho é meu pai. Gabriel disse calmamente. E vale mais do que todo mundo nessa sala junto. Ah, é? Valentina riu histericamente. Um camponês analfabeto vale mais do que empresários, médicos, advogados? Do que a elite de 3 estados? Gabriel, você perdeu completamente a noção. Foi quando uma voz inesperada se fez ouvir. Com licença. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era um homem de aproximadamente 50 anos, vestido impecavelmente, que Gabriel não reconhecia. Ele se aproximou de seu Joaquim com um sorriso caloroso. Seu Joaquim, que honra o senhor estar aqui. O homem estendeu a mão respeitosamente. Sou Marcos Andrade, o gerente do castelo. Não sabia que o senhor viria pessoalmente. Se soubesse, teria preparado uma recepção adequada. Valentina franziu a testa. Do que ele está falando? Marcos olhou para ela com uma expressão que misturava confusão e desprezo. A senhorita não sabe? Ele perguntou. Seu Joaquim Ferreira dos Santos é o proprietário do Castelo Pedra Dourada. Na verdade, ele é dono de toda a rede Pedra Dourada, 12 propriedades de eventos de luxo em 4 estados. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido dos lustres. Isso é mentira. Valentina balbuciou. Ele é um camponês. Um agricultor do interior. Gabriel me disse. Gabriel não disse nada. Seu Joaquim falou pela primeira vez, sua voz calma mas firme. Você assumiu. Olhou para mim e viu o que quis ver. Mas suas roupas, suas mãos. Trabalho todos os dias. Seu Joaquim explicou. Tenho uma fazenda produtiva, é verdade. Mas a fazenda é só uma das minhas propriedades. Trabalho na terra porque gosto, não porque preciso. Essas mãos calejadas construíram um império que você nem consegue imaginar. Dona Mércia estava pálida. Quanto exatamente vale esse império? Marcos, o gerente, consultou rapidamente seu tablet.
O grupo Pedra Dourada foi avaliado no último balanço em aproximadamente 1,2 bilhão de reais. Os murmúrios que percorreram o salão foram audíveis. Além disso, Marcos continuou. Seu Joaquim é dono majoritário da Agrícola Santos, maior produtora de café especial do país, e tem participações significativas em 3 bancos regionais. Valentina parecia que ia desmaiar. Gabriel. Ela se voltou para o noivo, os olhos arregalados. Você sabia disso? Você sabia e não me contou? Você nunca perguntou. Gabriel respondeu. Você só assumiu que meu pai era pobre porque ele não se veste como os ricos que você conhece. Você o julgou pela aparência, assim como julga todo mundo. Mas eu pensei. Você pensou que eu era um advogado de sorte que conseguiu subir na vida. Gabriel completou. Nunca lhe ocorreu perguntar como eu pagava um apartamento de 3 milhões em São Paulo, ou como tinha um carro de 500 mil, ou como financiava esse casamento inteiro sem pestanejar. Valentina abriu e fechou a boca, sem conseguir formular palavras. Eu queria ter certeza. Gabriel continuou. Certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Por isso nunca contei sobre a família. Por isso deixei você acreditar no que quisesse. E agora você tem certeza? A voz de Valentina era um fio. Tenho. Você não me ama. Você ama status, aparência, poder. Quando pensou que meu pai era um camponês pobre, quis escondê-lo. Quis apagá-lo das fotos. Quis fingir que ele não existia. Eu posso mudar. Valentina deu um passo à frente. Gabriel, agora eu entendo. Vamos conversar, vamos resolver isso. Agora você entende? Gabriel riu, mas não havia humor naquilo. O que mudou, Valentina? Meu pai ainda é o mesmo homem de mãos calejadas que você queria esconder. A única coisa que mudou foi você descobrir que ele é bilionário. Não é isso. Eu estava nervosa com o casamento, disse coisas que não queria dizer. Você disse exatamente o que sentia. Gabriel interrompeu. E eu agradeço por isso. Porque me mostrou a verdade antes que fosse tarde demais. Ele se virou para o pai. Vamos, pai. Não temos mais nada para fazer aqui. Seu Joaquim assentiu, mas antes de ir, olhou para Valentina com uma expressão que não era de raiva, mas de pena. Moça. Ele disse suavemente. Meu filho é a maior riqueza que eu tenho. Não porque ele vale dinheiro, mas porque ele tem um coração bom. Você quase teve isso para você, mas jogou fora porque não soube enxergar. Valentina começou a chorar. Por favor. Ela implorou. Por favor, me dá outra chance. Seu Joaquim balançou a cabeça. Não sou eu quem decide isso. É meu filho. Mas vou te dizer uma coisa que aprendi em 67 anos de vida. A verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou em castelos. Está em como a gente trata as pessoas que pensamos ser menores que nós. E você, minha filha, mostrou quem é quando achou que eu não era ninguém. Com isso, pai e filho caminharam para a saída. Atrás deles, o silêncio era ensurdecedor. 300 convidados assistiam, boquiabertos, ao casamento mais caro do ano se transformar no escândalo mais comentado da década. E Valentina Drummond, em seu vestido de 80 mil reais, cercada por flores da Holanda e comida de chefe estrelado, nunca se sentiu tão pobre em toda a sua vida. O escândalo do casamento cancelado explodiu nas redes sociais em questão de horas. Alguém havia filmado toda a cena e postado online. O vídeo viralizou instantaneamente, acumulando milhões de visualizações em poucos dias. As pessoas comentavam indignadas sobre a atitude de Valentina, aplaudiam Gabriel por defender o pai, e especulavam sobre a fortuna escondida de seu Joaquim. Noiva esnoba sogro camponês e descobre que ele é bilionário. As manchetes gritavam. Casamento dos sonhos vira pesadelo quando o segredo é revelado. Milionário disfarçado de simples é humilhado por nora e filho cancela casamento. A revista Caras, que cobriria o casamento, mudou completamente sua abordagem. Em vez de fotos românticas de uma celebração luxuosa, publicaram uma matéria investigativa sobre a família Ferreira dos Santos e seu império discreto. A fortuna escondida do interior. Conheça Joaquim Ferreira, o bilionário que vive como camponês por escolha. A matéria revelava detalhes que nem Gabriel conhecia completamente.
Seu Joaquim havia nascido genuinamente pobre, filho de meeiros que trabalhavam em terras alheias. Aos 16 anos, começou a trabalhar como peão em fazendas da região. Aos 20, conseguiu arrendar um pequeno pedaço de terra. Aos 25, comprou sua primeira propriedade. Mas o segredo de seu sucesso não era sorte ou herança, era inteligência extraordinária escondida sob uma aparência humilde. Enquanto outros fazendeiros gastavam seus lucros em carros e casas luxuosas, Joaquim reinvestia tudo. Comprava terras desvalorizadas que ninguém queria, recuperava o solo com técnicas que aprendia em livros emprestados, e transformava propriedades abandonadas em fazendas produtivas. Aos 40 anos, já era dono de 15 fazendas. Mas ainda vivia na mesma casa simples, ainda vestia as mesmas roupas de trabalho, ainda dirigia uma caminhonete velha. As pessoas subestimam quem parece simples. Ele disse em uma rara entrevista anos antes. E isso é uma vantagem. Enquanto me veem como um caipira ignorante, não me veem como ameaça. E quando percebem, já é tarde demais. Foi essa estratégia que lhe permitiu expandir para outros setores. Quando percebeu que o turismo rural estava crescendo, começou a transformar suas propriedades menos produtivas em espaços de eventos. O Castelo Pedra Dourada foi sua primeira aquisição nesse ramo, comprado em um leilão judicial por uma fração do valor real, restaurado com dinheiro de suas fazendas, e transformado no local de eventos mais desejado do estado. Hoje, o Grupo Pedra Dourada era apenas uma parte de seu império. Havia também a Agrícola Santos, produtora de café especial exportado para 20 países. A transportadora Serra Verde, que fazia logística para todo o agronegócio regional. Participações em bancos, shopping centers e startups de tecnologia agrícola. E seu Joaquim ainda vivia na mesma casa simples de sempre, ainda trabalhava na terra todos os dias, ainda usava roupas que faziam estranhos assumirem que ele era um funcionário, não o dono. Minha esposa, que Deus a tenha, costumava dizer que luxo é conforto, não exibição. Ele disse à revista: "Sou confortável do meu jeito. Não preciso de mansão para dormir bem à noite." A matéria incluía uma foto de seu Joaquim em sua fazenda, de chapéu de palha e botas ilameadas, sorrindo para a câmera como se não fosse uma das pessoas mais ricas do país. E nos comentários online, as pessoas escreviam: "Esse é o tipo de rico que eu respeito." A noiva perdeu um bilionário por puro preconceito. Imagina a cara dela quando descobriu. Melhor karma que eu já vi. Valentina Drummond, por sua vez, sumiu das redes sociais. As semanas que se seguiram foram um inferno para ela. Sua família, que inicialmente tentou abafar o escândalo, começou a se distanciar quando os negócios foram afetados. A empresa de importação dos Drummond perdeu 3 contratos importantes porque parceiros não queriam associação com aquela família snob que humilha trabalhadores. "Vocês estão me culpando?" Valentina gritou durante um jantar familiar tenso. "Eu sou a vítima aqui. Fui enganada. Gabriel me escondeu a verdade." "Você foi enganada por seu próprio preconceito." Seu pai, Henrique Drummond, respondeu friamente. "Gabriel não mentiu. Você simplesmente assumiu que ele era pobre porque o pai dele parecia pobre. Isso é problema seu, não dele." "Mas, Valentina, eu criei você para ser esperta." Henrique continuou. "Mas claramente falhei em criar você para ser uma pessoa decente. O que você disse sobre o sogro foi horrível. E o pior é que você não disse porque estava nervosa. Você disse porque era o que realmente sentia. Você vai ficar do lado deles. Não há lados aqui. Há consequências. E você está enfrentando as suas." Valentina foi para seu quarto. Sim, havia voltado a morar com os pais, e chorou até dormir. Nos meses seguintes, ela tentou se reinventar. Mudou de visual, postou mensagens sobre crescimento pessoal nas redes sociais, tentou se apresentar como alguém que havia aprendido com seus erros. Mas a internet não esquece. Cada vez que postava algo, os comentários eram impiedosos. Aprendeu que não se deve julgar os outros pela aparência? Cadê o camponês que você queria esconder? Engraçado como ela mudou depois que descobriu que ele era bilionário. Um ano após o casamento cancelado, Valentina estava irreconhecível. Havia perdido peso demais, suas olheiras denunciavam noites mal dormidas,
e a confiança arrogante que sempre exibiu havia sido substituída por uma ansiedade constante. Foi quando ela decidiu fazer algo que nunca imaginou: pedir desculpas. Não por estratégia. Não para reconquistar Gabriel. Mas porque finalmente havia entendido algo que deveria ter entendido muito antes. Ela escreveu uma carta. Não um e-mail, não uma mensagem de celular, mas uma carta escrita à mão, em papel, como as pessoas faziam antigamente. Seu Joaquim, o senhor provavelmente não quer ouvir de mim, e eu entendo. Mas preciso dizer algumas coisas, mesmo que o senhor jogue esta carta fora sem ler. Eu estava errada. Não apenas no que eu disse naquele dia, mas em quem eu era como pessoa. Eu olhei para o senhor e vi um camponês que envergonharia minha família. Eu não vi o pai dedicado, o homem trabalhador, a pessoa que criou o filho maravilhoso que eu quase tive o privilégio de chamar de marido. A ironia é que passei a vida toda cercada de pessoas ricas que não valem nada, e quando finalmente conheci alguém de verdade, não consegui enxergar porque estava cega pelo meu próprio preconceito. Não estou escrevendo para pedir perdão. Não mereço. E não estou escrevendo para tentar reconquistar Gabriel. Isso seria impossível e injusto. Estou escrevendo porque o Senhor me ensinou algo naquele dia. Quando disse que a verdadeira riqueza está em como tratamos quem pensamos ser menor que nós, algo dentro de mim mudou. Demorei meses para entender, mas mudou. O Senhor estava certo. Eu mostrei quem eu era quando achei que não tinha nada a perder. E a pessoa que mostrei era horrível. Estou tentando ser diferente agora. Não sei se vou conseguir. Mas estou tentando. Se um dia o Senhor puder, não me perdoar, mas pelo menos acreditar que eu realmente sinto muito, seria mais do que eu mereço. Com respeito, Valentina Drummond. Ela enviou a carta para o endereço da fazenda principal de seu Joaquim, sem esperança de resposta. 3 semanas depois, uma carta chegou para ela. Valentina abriu com mãos trêmulas. Valentina, recebi sua carta. Li 3 vezes antes de decidir responder. Não vou mentir, suas palavras naquele dia me machucaram. Não porque eu me importe com o que as pessoas pensam de mim. Nessa altura da vida, já superei isso. Mas me machucaram porque vi o que meu filho estava prestes a trazer para a família. Mas também vi sua carta. E vi algo que talvez você mesma ainda não veja: a possibilidade de mudança. Minha esposa, Maria, Deus a tenha, costumava dizer que as pessoas não são pedras. Pedras são duras para sempre. Pessoas podem amolecer, podem mudar de forma, podem se transformar. A questão é se querem. Você parece querer. E isso já é alguma coisa. Não posso falar por Gabriel. As decisões dele são dele. Mas posso falar por mim, eu aceito suas desculpas. Não significa que esqueci, porque não esqueci. Mas significa que não carrego raiva. Raiva é um peso que só machuca quem carrega. E eu sou velho demais para carregar pesos desnecessários. Você me perguntou se acredito que você realmente sente muito. Eu acredito. Porque sua carta não tinha aquele tom de quem quer alguma coisa. Tinha tom de quem está realmente perdida. Vou te dar um conselho, Valentina, e faça com ele o que quiser. Pare de tentar impressionar os outros. Você gastou a vida toda tentando parecer rica, importante, superior. E no processo, perdeu a chance de ser genuína. Minha maior riqueza não é meu dinheiro. É saber quem eu sou, de onde vim, e ter paz com isso. Você ainda não tem isso. Mas pode ter. Comece pequeno. Faça algo por alguém que não pode fazer nada por você. Não para postar nas redes sociais, não para ser vista, mas apenas porque é certo. E veja como isso muda você por dentro. Boa sorte. Joaquim Ferreira dos Santos. Valentina leu a carta 5 vezes, chorando em cada uma delas. Mas desta vez, as lágrimas eram diferentes. Não eram de autopiedade ou de raiva. Eram de algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. 3 anos após o casamento cancelado, muita coisa havia mudado. Gabriel Ferreira dos Santos havia se tornado sócio de um grande escritório de advocacia, especializado em direito agrário. Mas mais importante que isso, havia encontrado alguém. Carolina era enfermeira em uma clínica comunitária no interior. Eles se conheceram quando Gabriel foi visitar o pai e precisou de atendimento para uma picada de inseto que inflamou. Carolina o atendeu, zombou de sua reação exagerada, e eles começaram a conversar.
Ela não tinha ideia de quem era a família dele. E quando descobriu, meses depois, sua reação foi memorável. E daí? Ela perguntou, dando de ombros. Você ainda precisa tomar a medicação no horário certo. Rico ou pobre, infecção não escolhe. Gabriel soube naquele momento que havia encontrado a pessoa certa. O casamento deles foi na fazenda de seu Joaquim, não no castelo Pedra Dourada. Carolina fez questão de um evento simples, com comida caseira feita pela comunidade, e todos os funcionários da fazenda convidados como iguais, não como serviçais. Seu Joaquim chorou pela primeira vez em anos quando viu o filho no altar. Não de tristeza, mas de alegria pura ao ver que Gabriel havia encontrado alguém que o amava de verdade. A foto mais compartilhada do casamento não foi do beijo dos noivos ou do bolo. Foi de seu Joaquim dançando forró com Carolina, os dois rindo, enquanto Gabriel observava com um sorriso que dizia tudo. Quanto a Valentina, ela havia seguido o conselho de seu Joaquim. Não imediatamente, e não perfeitamente, mas havia seguido. Começou fazendo trabalho voluntário em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. No início, era desconfortável, deslocado, e ela não sabia como se comportar. As mulheres ali não se importavam com suas roupas de grife ou seu sobrenome. Mas aos poucos, algo mudou. Ela aprendeu a ouvir em vez de falar. Aprendeu que sua dor, embora real, era pequena comparada ao que muitas pessoas enfrentavam. Aprendeu que ajudar os outros não era sobre parecer boa, mas sobre ser útil. 2 anos de trabalho voluntário depois, Valentina havia se tornado coordenadora do abrigo. Usava seu nome e suas conexões, não para se promover, mas para conseguir doações, parcerias, recursos que as mulheres precisavam. Você mudou. Sua mãe disse um dia, observando-a organizar uma campanha de arrecadação. Eu quase não te reconheço. Eu também não me reconhecia antes. Valentina respondeu. Estava tão ocupada parecendo importante que esqueci de ser uma pessoa decente. Você se arrepende? Do que aconteceu com Gabriel? Valentina pensou por um momento. Me arrependo do que eu disse. Me arrependo de quem eu era. Mas não me arrependo do que aconteceu, porque foi isso que me forçou a mudar. Ela sorriu tristemente. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. 3 anos e meio após o casamento cancelado, um encontro inesperado aconteceu. Valentina estava em um supermercado, fazendo compras para o abrigo, quando ouviu uma voz familiar. Valentina? Ela se virou e viu Gabriel. Ao lado dele, uma mulher grávida que só podia ser Carolina. E um pouco atrás, seu Joaquim, usando as mesmas roupas simples de sempre. O momento foi surreal. Valentina sentiu o rosto queimar, as mãos suarem, 1000 emoções conflitantes atravessando seu corpo. Gabriel. Ela disse, a voz quase um sussurro. Senhor Joaquim. Olá, Valentina. Seu Joaquim respondeu calmamente. Faz tempo. Faz. Ela concordou. Seus olhos foram para Carolina. Você deve ser a esposa? Carolina. A mulher estendeu a mão com um sorriso genuíno, sem sombra de hostilidade. Ouvi falar de você. Valentina apertou a mão dela, esperando o julgamento. Mas Carolina apenas sorriu. Ouvi que você está fazendo um trabalho incrível no abrigo. Uma das minhas colegas de hospital voluntária lá. Ela fala muito bem de você. Valentina não sabia o que dizer. De todas as reações que esperava, essa não era uma delas. Obrigada. Estou tentando. É tudo que qualquer um pode fazer. Carolina disse. Tentar. Houve um momento de silêncio. Então Gabriel falou pela primeira vez. Você parece diferente. Ele observou. Não sei explicar, mas, diferente. Eu sou diferente. Valentina confirmou. Demorou, mas sou. Seu Joaquim deu um passo à frente. Recebi sua carta há 3 anos. Ele disse. Pensei em você algumas vezes desde então. Me perguntando se você tinha conseguido. Conseguido o quê? Mudar de verdade. Não da boca para fora, mas por dentro. Valentina respirou fundo. Eu não sei se consegui completamente. Ainda cometo erros. Ainda tenho dias em que a pessoa velha tenta voltar. Mas eu luto contra ela todos os dias.
E a maioria das vezes, eu venço. Seu Joaquim assentiu lentamente. Isso é bom. Isso é muito bom. Ele estendeu a mão. Fico feliz em ver você novamente, Valentina. Ela apertou a mão dele, sentindo lágrimas ameaçarem cair. Obrigada. Ela sussurrou. Por ter respondido minha carta. Por ter me dado uma chance de ser melhor. Eu não dei nada. Seu Joaquim respondeu. Você fez o trabalho. Eu só apontei a direção. Eles se despediram civilizadamente, cada um seguindo para seu caminho. Não era um final de conto de fadas onde Valentina era perdoada e todos ficavam amigos. A vida real não funciona assim. Mas era algo talvez mais importante. Era a prova de que pessoas podem mudar. De que os piores momentos de nossas vidas não precisam nos definir para sempre. De que há redenção para quem genuinamente a busca. 5 anos após o casamento cancelado, uma nova foto viralizou nas redes sociais. Era uma imagem de seu Joaquim, agora com 72 anos, sentado em uma cadeira de balanço na varanda de sua casa simples. No colo dele, um bebê de poucos meses, seu neto, filho de Gabriel e Carolina. O bebê usava um macacão feito à mão, bordado com o nome Antônio, homenagem ao pai de seu Joaquim, o meeiro que havia começado toda a história de superação da família. A foto foi postada por Gabriel com uma legenda simples. 3 gerações. Uma fazenda. Amor verdadeiro não precisa de castelos. Os comentários foram aos milhares. Esse velho é a prova de que humildade e sucesso podem andar juntos. Lembram da noiva que quis esconder ele? Olha o que ela perdeu. Meu avô era assim. Trabalhador, simples, digno. Não há riqueza maior. E entre os comentários, um chamou a atenção. Que família linda! Que amor genuíno! Que sorte desse bebê de ter esse avô! O comentário era de Valentina Drummond. Não havia sarcasmo, não havia ressentimento, não havia tentativa de atenção. Apenas uma observação sincera de alguém que havia aprendido, da forma mais difícil possível, a reconhecer o que era verdadeiro e valioso na vida. Gabriel viu o comentário. Por um momento, considerou deletá-lo. Mas então viu o perfil de Valentina, as fotos de seu trabalho no abrigo, as postagens sobre as mulheres que ela ajudava. Ele deixou o comentário ficar. Não era perdão. Algumas coisas são difíceis demais de perdoar completamente. Mas era reconhecimento de que as pessoas podem evoluir. Seu Joaquim viu o comentário também. Sorriu para si mesmo e voltou a embalar o neto. Sabe, Antônio. Ele murmurou para o bebê adormecido. Seu bisavô era um homem pobre que trabalhava em terra dos outros. Seu avô é um homem rico que trabalha em terra própria. Mas a lição é a mesma que meu pai me ensinou há 60 anos. Não importa o que você tem. Importa quem você é. O bebê se mexeu, fazendo um barulhinho de contentamento. E quem você é? Seu Joaquim continuou. Se mostra quando você pensa que ninguém importante está olhando. Se mostra em como você trata quem não pode fazer nada por você. Se mostra nos pequenos momentos, não nos grandes. Ele olhou para a fazenda à sua volta, para as terras que havia transformado em império, para a vida simples que escolhera viver apesar de toda a riqueza. Sua avó Maria, que Deus a tenha, estaria orgulhosa. Ele sussurrou. Não do dinheiro, mas da família. Da forma como seu pai encontrou amor de verdade. Da forma como até aquela moça que disse coisas tão feias aprendeu a ser melhor. Ele fechou os olhos, sentindo o sol da tarde aquecer seu rosto. É isso que importa no final, meu neto. Não os castelos ou os carros ou as roupas. Mas as pessoas que você amou e que amaram você de volta. As vidas que você tocou. O bem que você fez. O bebê dormia em paz, alheio às palavras do avô, mas de alguma forma absorvendo-as. E seu Joaquim Ferreira dos Santos, o bilionário que parecia camponês, o homem que havia sido julgado pela aparência e subestimado por tolos, sorriu com a satisfação de quem sabia que sua maior herança não estava em contas bancárias. Estava naquele bebê em seus braços. Estava nos valores que havia passado para o filho. Estava na prova viva de que humildade e dignidade eram mais valiosos do que qualquer fortuna. Você vai morrer pobre e sozinho se julgar as pessoas pela aparência. Ele murmurou, lembrando de um ditado que sua mãe costumava dizer. Porque vai afastar todo mundo que realmente importa.
A varanda estava silenciosa exceto pelo canto dos pássaros e pelo som suave da respiração do bebê. E seu Joaquim, o camponês bilionário, estava exatamente onde queria estar. Em paz. Em família. Em casa.